maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente dos perigos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu trouxe para a gente refletir hoje, nessa direção espiritual, um trecho do Evangelho de São João, capítulo 21, de 1 ao 7. Eu vou ler, presta bastante atenção nessa leitura. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca, e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui uma passagem interessante. Minha direção hoje vai ser bem rápida, bem objetiva. Mas eu gostaria de chamar a atenção para como funcionam as coisas de Deus. As obras de Deus só funcionam bem se ouvir a voz de Deus. Por mais capacidade humana que as pessoas envolvidas em uma obra tenham, por mais capacidade humana que tenha, a obra de Deus não vai andar com essas capacidades. A gente vê aqui, Pedro era pescador profissional. Tiago e João também eram pescadores profissionais. Eles conheciam aquele mar, mais do que qualquer um outro ali. Pescavam ali há muitos anos. E passaram a noite toda pescando, e toda a sua capacidade profissional e seu conhecimento não foram capazes de pescar nenhum peixe, diz a leitura. E Jesus manda então que joguem a rede para o outro lado da barca. Mas eles poderiam questionar: mas nem pescador você é? Como você ousa dizer para a gente jogar a rede do outro lado, se nem pescador você é? Mas eles não questionaram Jesus. Foram dóceis ao apelo. E simplesmente obedeceram. Jogaram a rede para o outro lado. Talvez não entendessem aquilo. Talvez não entendessem. Porque às vezes as ordens que vêm de Deus para a gente, às vezes a gente não entende. Às vezes parece até um absurdo, como eles passaram a noite toda pescando, devem ter jogado a rede para o lado esquerdo, para o lado direito, para frente, para trás, não pegou nada. Aí vem Jesus e fala: joga do lado direito. Eles podiam questionar. Mas com qual conhecimento você fala isso, né? O que você sabe de pescaria para falar isso? Mas eles obedecem a Jesus. E ao jogar a rede
para o lado direito, como Jesus disse, pescaram tamanha quantidade de peixe que não conseguiam nem puxar a rede. Porque o fruto numa obra de Deus só acontece em obediência a Deus. Por mais capacitados que sejam as pessoas envolvidas em uma obra, ela não andará se não for na obediência a Deus. Não andará. Então, se é para jogar a rede para o lado de cá, deve-se jogar para o lado de cá. Porque desse lado de cá, onde Jesus mandou, a gente vai ter frutos. Do outro lado, por mais que a gente se empenhe, e a gente vê que nessa passagem eles passaram a noite inteira pescando. Eles trabalharam muito para conseguir. E às vezes a gente olha e fala, mas na nossa obra, na nossa comunidade, nós trabalhamos muito, nós trabalhamos intensamente, nós fazemos isso, fazemos aquilo, e fazemos por amor, e se faz mesmo por amor, mas se não obedecer à voz de Deus, não pesca nada. Se não obedecer a direção que Deus dá para a coisa, o lado que é para ser jogado a rede, se não jogar para aquele lado, vai passar noites e noites e dias e nada vai ser pescado. Até que o pescador desanima e desiste de pescar. Então o Senhor nos ensina que em sua obra é necessário docilidade, ouvir a voz de Deus, jogar a rede para o lado certo, mesmo que no momento não se entenda. Mesmo que se ache um absurdo jogar de novo a rede, depois de tanta tentativa, mas quando obedecemos a Deus, quando obedecemos a voz de Deus, quando obedecemos aquilo que Ele pediu e não aquilo que nós achamos melhor fazer, os frutos acontecem. Digo isso porque não é tão fácil viver, obedecer e proclamar o que Deus quer. Principalmente para quem está à frente de uma comunidade como a nossa, né? Às vezes é tão doloroso você ter que... Você perde espaço no coração das pessoas para obedecer a Deus, às vezes, né? Todo mundo gosta da pessoa, então, mas a hora que você fala uma correção, às vezes você perde espaço no coração de muita gente. Mas é um risco que quem obedece a Deus tem que correr. Falar a verdade. Falar o que tem que ser falado. Mostrar para qual lado deve ser jogada a rede. Acreditem ou não acreditem. É para ser jogado para esse lado a rede, então é nesse lado que vai dar fruto. Em outro lado não vai dar fruto. E com isso a gente perde espaço no coração das pessoas. Por isso que a vivência, na verdade, do Evangelho é uma martiria diária, né? Ninguém gosta de fazer correções aos outros. Eu, pessoalmente, não gosto de corrigir as pessoas. Eu gosto de elogiar as pessoas que estão trabalhando, estão se empenhando, né? Mas a comunidade não anda de acordo com os meus gostos pessoais. A comunidade anda de acordo com a vontade de Deus. A comunidade precisa, e eu como ministro geral da comunidade, enquanto eu estiver nessa posição, eu devo falar para a comunidade o que Deus falar para mim, né? Agrade ou não agrade, né? Mas é importante que a comunidade toda saiba que quando se faz uma correção assim fraterna, principalmente quando essa correção vem do pai da comunidade, é para o bem da comunidade. E se Jesus nos diz, olha, vocês trabalharam muito, colheram pouco porque estão lançando a rede para o outro lado. Lancem para o lado que eu estou falando e os frutos acontecerão. Então, eu não posso chegar e dizer outra coisa a não ser isso para cada um. Digo isso por causa da minha última direção espiritual de terça-feira passada, onde muitos missionários não compreenderam o coração da mensagem passada, né? Agora já compreenderam, mas no momento não. Mas sempre quando Jesus dá uma direção, é porque aquela direção vai dar certo e qualquer outra direção diferente daquela não vai dar certo para esta comunidade. Não vai dar certo para esta comunidade. Então que a gente tenha no nosso coração essa docilidade de ouvir a voz de Deus. Mesmo quando a gente se acha muito capazes
Mas eu consigo, eu sou mais capaz, eu sou um pescador profissional, Pedro poderia dizer. Mas obedece, Jesus falou para jogar para o lado de cá, joga para o lado de cá. Faz o que Deus mandou que vai dar certo. E sempre dá certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja